Mateus 16. Quem encontrou de amém? Amém. Eu queria que você ficasse muito atento àquilo que a gente vai pregar hoje. Essa ministração, ela é resultado desses dias de jejum e oração que nós estamos. Nós mandamos alguns áudios quando eu estava em São Paulo para o grupo da igreja, para a lista de transmissão da igreja. Então, se você recebia como se fosse só para você, porque você está nessa lista. E você recebia como se eu estivesse mandando só para você. Mas toda vez que eu usava plural, amados, é porque você está na lista e ele está chegando até você. Amém? Amém. Mas esses dias de oração, eu expliquei já para alguns discípulos e para nós falamos na nossa reunião discipulado com a equipe de servos, falando que esse jejum de 30 dias, ele surgiu não somente como uma necessidade do nosso encontro, Daniel, mas eu estava aqui um domingo desses, adorando com vocês, e Deus me deu uma visão, e nessa visão que Deus me deu, eu via, nós estávamos caminhando em um vale muito extenso, e o Espírito Santo dizia: leva o povo para a montanha. E eu me lembro que essa visão durou quase uma semana. Eu orava, toda vez que eu orava, o Espírito Santo trazia aquela visão e foi completando a visão, me dando outras etapas. E uma das coisas que a voz de Deus falava com muita clareza nessa experiência, Deus dizia, né, que é confortável andar no vale, né? Não cansa, não tem sacrifício, mas o vale limita a nossa visão. E quando nós subíamos a montanha, que chegava nem um pouco ainda, no meio da montanha, eu via mais adiante havia uma emboscada armada para nós. E eu entendi que era para a igreja aqui. Muitos inimigos esperando, e o Senhor dizia assim: olha, o vale limita a sua visão e você não percebe os ataques do inimigo. Por isso sobe a montanha, vai ser sacrificial, vai ser doloroso, alguns vão reclamar, mas leva o povo para o alto da montanha. E aí Deus nos deu a direção de fazer esses 30 dias de jejum. E como eu tenho aprendido com meu pai, que é o José Leite Aragão, de que o pastor, o líder, ele precisa ir à frente. Ele não pode esperar que o povo se mova. Ele tem que ser o que toma a direção e vai, porque isso é o que faz a liderança ser reconhecida da maneira correta. E eu abri o jejum nos primeiros 7 dias, a gente fez 3 dias só na água, depois 4 dias comendo frutas e tomando apenas suco. E depois a gente seguiu esse jejum, tirando a refeição como todo mundo estava fazendo, e agora voltando para a Bahia, eu mudei o processo, eu estava fazendo sempre pela manhã, então o meu jejum está funcionando da seguinte maneira: até as 5h30 da tarde, 6 horas da tarde eu como, e esse período da noite vai 6 horas até a meia-noite, claro, se eu ficar acordado até mais tarde, é um período de 6 horas, geralmente eu como alguma coisa, mas nem sempre acontece isso. E tem sido assim um desafio tremendo. E nesse desafio, uma das coisas que o jejum faz é que o jejum te leva para o nível que Deus quer que você esteja. Então lá Deus vai te falar coisas que você precisa ouvir e coisas que você precisa falar, né? Tem coisas que Deus fala que você precisa ouvir, que são pessoais, que Deus vai dizer assim: olha, estou falando contigo, não falo com ninguém, isso é eu e você, só nós dois. E tem coisas que Deus vai dizer assim: você precisa falar com fulano, você precisa se acertar com o Beltrano, e por aí vai. O jejum, ele te leva para o campo da sensibilidade espiritual, onde você enxerga algumas fragilidades na sua carne que você não consegue enxergar quando você está vivendo uma vida totalmente na carne. Por isso o jejum, ele trata diretamente com a nossa carne, e ele crucifica a nossa carne de uma maneira muito violenta. Por isso o diabo, ele não quer que nós jejuemos, porque ele sabe que o jejum pode destruir fortalezas construídas por nós de uma maneira muito sólida e que deixa você no nível de carnalidade, onde você acha que o certo é errado e que o errado é certo. Então os valores, eles começam a se inverter, e essa inversão de valores, ela leva você para baixo e não leva você para o lugar que Deus quer que você esteja. Então quando você começa a jejuar, Deus começa a falar, e Deus não fala só diretamente com você pelo Espírito. Deus usa situações, Deus usa pessoas, Deus usa várias circunstâncias para dizer para você: Senhor, eu estou falando contigo, fica atento.
Não seja negligente. Eu estou falando. E às vezes as situações, elas falam. Às vezes as pessoas falam numa conversa que você tem. Você ouve a pessoa falar e aquilo que ela está falando é uma fala de Deus na boca dela. Por isso que a gente tem que ter muito discernimento. Então, muito que eu vou falar hoje aqui, que eu anotei, tem a ver com conversas que eu tive com algumas pessoas nesse período de jejum, e tem a ver também com algumas coisas que eu preciso falar para você como igreja. Nós estamos agora completando 10 meses de comunidade. Vamos fazer um ano em julho. No dia 14 de julho a gente completa um ano caminhando juntos nesse desafio de tentar viver ou de querer viver a realidade do Evangelho do Reino. E não é fácil. É muito fácil viver um Evangelho de aparências, um Evangelho de entretenimento. É muito fácil viver um modelo de igreja onde você é atraído pelas coisas que acontecem durante o culto e o seu compromisso é único e exclusivamente com o culto. Sair dali você não tem compromisso nenhum mais. É muito fácil viver esse tipo de Evangelho, mas não é essa a ideia que a gente tem de igreja. A ideia que nós temos de igreja é de uma comunidade que viva os valores do Reino de Deus e se torne um testemunho para a sua região, para as pessoas que lhe conhecem. E construir valores dessa maneira dá muito trabalho. Por quê? Porque a gente recebeu muita coisa errada por onde passou. E o grande desafio é abortar tudo aquilo que não contribui para o meu crescimento como pessoa em Cristo Jesus. A escola de discípulos nos ensina que nosso propósito eterno é ser um filho semelhante a Jesus. E essa deve ser a nossa busca diária. E qual é o propósito eterno de Deus para a igreja? Que a igreja seja uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Por isso, de todos os ambientes que a gente deseja gerar na comunidade Igreja de Cristo, o ambiente que a gente quer mais consolidar é esse ambiente de família. De entendermos que nós somos irmãos e que, por sermos irmãos, nós temos um vínculo uns com os outros muito maior do que aquilo que a gente possa imaginar. E que o nosso compromisso não é apenas um compromisso de domingo, mas é um compromisso de todo dia. Então, onde eu vou, eu sou a Igreja de Cristo. Não tem como eu separar isso. Onde eu estiver, eu sou a Igreja de Cristo. Eu não sou a Igreja de Cristo quando eu estou no culto de 2 horas no domingo, ou no culto da sexta, da quinta, na escola de 5, não. Eu sou a Igreja de Cristo 24 horas. E por isso eu preciso viver os valores do Reino de uma maneira muito concreta, para que as pessoas percebam em mim que tem alguma coisa diferente. E essa percepção vai gerar perguntas como, por exemplo, por que você é assim? Por que você faz isso? E essas perguntas, elas são oportunidades da gente manifestar o que realmente a gente acredita no Reino de Deus. Amém? Então, muito do que a gente vai falar hoje aqui pela manhã tem a ver com isso. Nós fizemos uma programação para a nossa semana de aniversário e a gente vai ter a semana de avivamento. Vai começar no dia 8 de julho e vai terminar no dia 15 de julho. Será uma semana de ministrações. Nessa semana inteira, a gente vai ter culto todos os dias, de domingo a domingo. Nós vamos ter a presença de algumas pessoas que vão estar conosco, que são amigos, irmãos. E você já percebeu que aqui a gente não traz pregadores que não sejam pessoas que falem a mesma língua que a gente e que tenham o mesmo nível de compromisso que a gente tem. Até porque a nossa ideia não é encher a igreja com atrações. A atração aqui tem que ser Jesus. Se não for Jesus, o culto não serve. Amém? Nem culto é. E a gente vai fazer essa semana de avivamento. E eu fiz uma reunião com a nossa equipe de ministério e estava explicando o seguinte, que essa semana de avivamento, ela não é uma festa de aniversário, talvez como você está acostumado a ver em algumas igrejas por aí, onde a gente vai convidar bastante pessoas para encher a igreja. Eu, se dependesse de mim, nem convidava ninguém. Tudo aquilo que a gente está fazendo, a gente está fazendo para os discípulos. Mas claro que você gosta de compartilhar coisa boa, então você pode convidar. Porque a ideia, irmãos, não é trazer pessoas de outra igreja para encher o culto. Você viu a festa, como a igreja estava linda, tinha 500 pessoas na igreja. Eu não quero isso. Isso não é a minha ideia de igreja. Amém. A ideia de igreja é você investir em pessoas que caminham contigo de maneira constante. Aleluia! Não pessoas que querem o entretenimento, que querem vir porque fulano está aqui, porque Beltrano está aqui. Por quê? Porque a ideia não é encher a igreja em aniversário. A ideia, já está dizendo, é uma semana de quê? Amém. É Deus tocar fogo em vocês. Amém? Amém. Então o investimento que a gente está fazendo, a gente não está pensando em festa.
A gente não está fazendo investimento pensando em festa. Eu não quero construir essa cultura maligna entre nós. Aleluia! A gente está fazendo investimento pensando em vocês. Todas as pessoas que a gente está trazendo aí são pessoas que eu gosto de ouvir, que eu admiro, que eu sou edificado através deles e que eu quero que vocês escutem eles e sejam abençoados através da vida deles. Então não está vindo ninguém para atrair pessoas. É claro que algumas das pessoas que vão vir, alguém vai saber que está aqui e vai querer vir. No levamento vai estar conosco meu pai, apóstolo Joselito Aragão, meu pastor, meu discipulador. Ele vai estar conosco junto com a pastora Neide, que é a minha pastora querida, e eles vão estar ministrando a gente. Vai estar conosco também o pastor Leandro Corte, da África, que é um grande amigo, uma pessoa que esteve conosco um tempo. E vai estar conosco também Tato. Então esse pessoal vai ficar uma semana com a gente. E a gente vai fazer o culto, vai ser um culto rodízio, né? Vai ter dia que vai ser aqui, vai ter dia que vai ser em Cajazeiras, vai ter dia que vai ser em Lauro. Então essa escala vai ser feita previamente e a gente vai fazer essa distribuição nos 3 lugares onde a igreja funciona. Então vai ter dia que vai ser lá. E assim, um detalhe, pastor, vai acontecer ao mesmo tempo? Não, vai ser, quando for aqui, não vai ter nem Cajazeira nem Lauro, quando for Lauro e vice-versa. Então vai ser 3 dias, vai ser uma semana de muita bênção. Tem alguns pastores que ainda estão para confirmar, que vão estar conosco também, possivelmente ministrarão, que é a pastora Priscila e o pastor Marildo. Estou esperando a resposta deles, eles estarem conosco, mas vai ser assim um tempo maravilhoso de avivamento. Esses dias serão dias de treinamento, então a gente vai ter momentos onde a gente vai ter oração por cura, onde a gente vai ter, por exemplo, os sábados, eu vou estar usando um dos sábados com Tato, e a gente vai estar fazendo lá em Lauro, né? O dia inteiro, onde a gente vai estar fazendo a oficina profética. Então vai ter a ideia de treinamento, de entender o que é profecia, como fluir profeticamente, que é o trabalho que eles fazem no Overdose. Então a gente vai ter aí esse treinamento profético. Então esse treinamento é para a gente formar equipes que vão funcionar futuramente na Igreja de Cristo. Amém? Amém. Então começa a se programar, porque será uma semana de bênção na presença do Senhor. Amém? Vai ter algumas ministrações que vão ser exclusivas para mulheres, né? A pastora Neide vai fazer algumas ministrações exclusivas para mulheres. A gente vai ter ministrações que vai ser exclusiva para os homens. Então vai ser uma semana de treinamento, uma semana onde a gente vai receber muito de Deus para colocar em prática. Amém? Amém. Glória a Deus. De 8 a 15 de julho. 8 a 15 de julho. 14 é o nosso ano. 14 de julho. De 8 a 15 de julho, vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Amém. Mateus capítulo 16, versículo 13. Quando Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? E o versículo 14 diz: eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda quem diga Jeremias ou os profetas. Então Jesus interpelou: mas vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus. Amém? Vocês já me ouviram pregar esse texto algumas vezes, falando da igreja, falando de Jesus, mas hoje eu quero falar um pouquinho do ministério pastoral e falar um pouquinho do nosso relacionamento como pastor e discípulos. Amém? Quero usar esse texto hoje para falar um pouquinho da gente. Para a gente, nessa manhã, falar de nós, como igreja, falar de nós como pastor e ovelha, como pastor e discípulo. E essa mensagem está sendo gravada porque eu quero depois que todo mundo que não está aqui ouça essa mensagem. Porque essa mensagem aqui é uma direção de Deus, do Espírito Santo, de algo que eu deveria falar para vocês como igreja. Você que está caminhando comigo, até para você balizar o nosso relacionamento e ver em que nível ele está. Para você não se iludir achando que eu sou melhor que outra pessoa, ou que eu possa te dar o que eu não posso te dar, ou que você possa ter através de mim que você não pode ter.
Então tem muita coisa que eu vou falar aqui que não tem cunho pessoal, amém? Tudo que eu vou falar aqui tem cunho coletivo, serve para todo mundo. Então não pegue nada como se eu estivesse falando diretamente para você, porque pelo pouco que você me conhece, você sabe que se eu quiser falar qualquer coisa, eu vou olhar nos seus olhos e vou falar. Eu não vou mandar recado, porque quem faz isso não tem caráter, nem transparência. Então tudo que eu vou falar aqui é aquilo que eu quero que você entenda em relação ao relacionamento que você tem comigo, com o pastor, e que você tem com o seu irmão. Não serve só para mim que eu vou falar aqui, não. Serve para o relacionamento que eu quero construir entre nós. Onde a hipocrisia, a falsidade, a mentira, o engano, as falsas interpretações não se consolidem de uma maneira que a gente viva a falsidade e a gente finge que está bem, o irmão também finge que está bem e no final não está nada bem. Glória a Deus. Essa não é a ideia do Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino de Deus é um Evangelho de transparência. E muito do que eu vou falar aqui vai gerar no seu coração uma angústia momentânea que tem o propósito de fazer você refletir e sair daqui pensando: será que eu preciso melhorar? Será que eu preciso mudar? Será que eu preciso conversar com o pastor, marcar para depois a gente conversar? Será? Não sei. Quem vai dizer é o Espírito Santo. Amém? Amém. Mas essa conversa de Jesus com seus discípulos, ela aconteceu com mais tempo do que a nossa está acontecendo. Essa conversa de Jesus com os discípulos aconteceu quando ele tinha aproximadamente 3 anos caminhando com esses discípulos. E nesses 3 anos caminhando com esses discípulos, Jesus tinha um relacionamento discipulado com eles que não é o que nós temos. O dele era muito mais profundo, porque essa galera dormia com ele, levantava com ele, comia com ele, onde eles iam, eles deixavam tudo para seguir Jesus em full time, tempo integral. Então eles tinham um relacionamento com Jesus assim, muito perto. Então eu não acredito no Jesus que em todo tempo estava sério com eles, no Jesus que em todo tempo estava mostrando que era o Filho de Deus. Eu acredito no Jesus que de vez em quando fazia brincadeiras, que de vez em quando ria, e se relacionava com eles como um ser humano, dentro, claro, daquilo que a cultura daquela época expressava como relacionamento, mas Jesus, um Jesus humano. E dentro dessa perspectiva de Jesus, de relacionamento, Jesus sabe que faltam 6 meses para ele morrer. Ele sabe que faltam 6 meses para ele deixar esses caras sozinhos, sem ele. Eles iam ficar sozinhos, sem ele, ele ia sair através do Espírito Santo, mas seria bem diferente de Deus, acessível a qualquer momento que eles quisessem. Então, no coração de Jesus há uma preocupação muito grande, muito grande. E a preocupação é se eles realmente entenderam o relacionamento que Jesus queria ter com eles. Se eles realmente entenderam o propósito pelo qual Jesus escolheu eles no meio de uma multidão de mais de 20 mil pessoas, Jesus chamou exclusivamente 12. Numa noite de oração, ele escolhe esses 12 homens. Então, Jesus queria saber se eles realmente entenderam por que eles estavam caminhando juntos. Então, Jesus começa fazendo uma pergunta que tem como relativo a toda a multidão que ouvia. Ele pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? As respostas são fracasso. As pessoas dizem que Jesus é Elias, que Jesus é Jeremias, que Jesus é João Batista, mas nenhum diz que Jesus é Jesus. Então, o povo estava caminhando há 3 anos com Jesus e eles não sabiam quem era Jesus. Eles estavam sendo curados, eles estavam dando milagres, eles estavam dando bênção, mas eles nem sabiam quem era Jesus. É tipo o cego que Jesus curou e os fariseus perguntaram para ele: quem te curou? Ele: não sei. Não sei quem foi, não. Não sei quem foi, não. Então tem muita gente assim na igreja que recebe o que Jesus pode dar, mas nem sabe quem ele é de fato. E o Evangelho está cheio de coisas assim. Mas aí quando Jesus ouve a resposta dos discípulos, Jesus não fica triste, ele não demonstra nenhuma tristeza, ele se vira para a sua equipe. Jesus vira para quem? A equipe de Jesus. Os caras que ele escolheu e treinou durante 3 anos. Ele vira para essa equipe e ele faz uma pergunta que poucos líderes têm coragem de fazer, e a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã, você não precisa me responder aqui no culto, mas eu estou aberto às respostas depois do culto, no horário que você quiser. A pergunta de Jesus diz assim: e vocês? Quem eu sou para vocês? Quem sou eu para vocês? Pergunta difícil, né? Então, quem é o pastor João para você? Quem sou eu para você? Com que olhos você me vê? Como você me interpreta? Como você me discerne no relacionamento com nós temos? Jesus faz essa pergunta dos discípulos
E a resposta de Pedro, né, é gerada pelo Espírito Santo. Ele descobre Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus então glorifica a Deus porque o Espírito Santo revelou isso a ele. Mas a ideia original da pergunta não era nem que o Espírito Santo revelasse. Claro que o Espírito Santo revelou porque Deus quis estar no controle de tudo. Mas a ideia original de Jesus era: vocês sabem em que nível nosso relacionamento está e como quem sou eu de verdade para vocês? E aí entra alguns aspectos daquilo que eu quero falar sobre termos relacionamentos verdadeiramente curados. O que é um relacionamento verdadeiramente curado? É onde você pode falar tudo o que pensa. Não significa que tudo que você pensa vai ser aceito, mas você pode falar tudo o que pensa. E se você não pode falar tudo o que você pensa, é porque o relacionamento não é verdadeiro. Não significa que tudo que você pensa está certo, nem que você vai ter aprovação em tudo que pensa. Mas você precisa ter liberdade de falar tudo o que pensa. Por quê? Porque naquele momento, aquele comentário, ele tinha uma intenção errada. A intenção dele não era me elogiar, era criticar um líder que eu sabia a conduta, porque caminho com ele de perto. Então, no mesmo dia, eu liguei para ele: o senhor está em casa? Eu fui lá, eu estava usando a cara de fulana hoje, ela falou isso, o senhor quer cariar? Por que eu fiz isso? Porque eu aprendi que o império de Satanás é chamado de império das trevas. Tudo aquilo que você não pode falar na minha frente, mas você fala por trás, é trevas. Simples assim. E como ele é o rei das trevas, aonde tiver trevas, ele vai dentro. Por isso, quando um irmão vem falar de um outro para mim, eu digo assim: você tem consciência de tudo que você está me falando, que eu vou contar para ele, né? Misericórdia, pastor. Não, se você não tem coragem de falar, é porque você não está pronto para se relacionar de maneira aberta. E esse é o grande problema. A vida nos ensinou tanto a maquiar, que a gente gosta disso. E o grande problema nessa maquiagem, né? E aí eu caminho com o meu pastor há 15 anos, mas ele sabe tudo que eu penso a respeito dele, Eu me lembro que eu convivi na igreja local com ele, eu não concordava com algumas coisas, mas eu nunca falei isso na frente de outros pastores. A gente viajava, quando a gente estava no quarto do hotel sozinho, eu começava a perguntar a ele: meu pastor, o que o senhor acha disso? Por que o senhor não faz assim? O senhor não acha que seria melhor? E ele me dava o ponto de vista dele, muitas vezes eu concordava, muitas vezes eu não concordava. Ele dizia assim: eu não concordo, mas eu respeito, porque eu sei que o senhor é o homem de Deus, você está na direção que Deus está ensinando. Agora eu não concordo. Então ele um dia falou para mim: Santos, eu nunca tive um discípulo para ser tão realista como você é. Eu ouvi isso da boca dele. Agora por quê? Porque é a maneira de conduzir os relacionamentos no reino de Deus, na luz e não nas trevas. Então todo relacionamento verdadeiro, ele tem que ter transparência. E além de ter transparência, ele tem que ter franqueza. Porque se tem, você não vai dar abertura para Satanás entrar na sua mente. Por quê? Deixa eu te falar por quê. Eu escrevi aqui: não deixe nas trevas o que deve vir para a luz. Tudo que está oculto, ou tudo que é feito escondido, tudo que o marido seja contrário, tudo que você faz não pode dizer, é porque é errado. E aí, eu sempre digo que não é nem falar a coisa certa, é saber como fala. Porque tem muita gente que não sabe falar. Ela quer falar a coisa certa, mas ela não sabe nem falar. Ela é tão ferida que ela não fala, ela grita, ela escraveja, ela tem interpretações erradas. E isso é algo muito ruim. Uma coisa que eu quero falar para vocês em relação a isso que eu estou falando, e essa mensagem serve para todo nível de relacionamento aqui na comunidade, amém? Mas isso acontece muito comigo, eu já estou acostumado, já estou adaptado a isso, eu não sofro com isso, mas eu já fui muitas vezes, e aí eu vou usar uma palavra que eu odeio, mas tenho que usar, uma palavra que eu abomino, essa palavra que eu vou usar, que é a palavra vítima. Eu não tenho dom para ser vítima, não consigo, né? Ser vítima. Nem quando eu tenho que ser vítima eu consigo ser vítima. É um negócio meio estranho. Amém? Mas eu já fui vítima de muitas más interpretações.
Então não foram poucas pessoas que já vieram para mim e disseram assim: eu queria pedir perdão. Por que você queria pedir perdão? Porque eu julguei você mal. Eu vi você com essa cara fechada, essa sobrancelha de maligno, né? Agora está tentando melhorar. E eu dizia assim: esse cara não vale nada. E eu não sei quantas vezes eu já ouvi pedido perdão em relação a isso. As pessoas fazerem um julgamento sem conhecer a pessoa. E Jesus falou isso um dia e disse assim: olha, não julgue segundo as aparências, mas julgue segundo a reta justiça. Então, nenhum julgamento precipitado é lógico. Primeiro que você não pode julgar um homem por causa de um ato, porque você pode pecar, e o pecado grande. Já imaginou aqui, nós chegando, qualquer um de nós chegando no tempo, na hora que Jesus estava quebrando, alguém fizesse uma propaganda de Jesus: rapaz, ele é manso, humilde, de coração, o cara é uma bênção, o cara é um pastor, meu Deus, o homem não se irrita, o homem é o cordeiro. Mas o homem até gritou: o cordeiro aí. Quando você chegar lá, está Jesus dando chicotada com coisa. Imagina aí a cena, você entrando no templo nessa hora. Só pecando negado. Aí a pessoa que apresentou assim: aí, cadê ele? Não é o brabo não, né? Não, é ele. Aquele ali está quebrando tudo. Não sei o que vai acontecer, não, é ele. Já imaginou se você fosse enquadrar Jesus nesse momento? A gente diria que ele é um desequilibrado. Ele é um maluco, não respeita o direito de ninguém, intransigente, as pessoas vendendo, botando pão na sua mesa. Mas não era isso a verdade. A verdade era que aquele povo estava usando a casa de Deus como comércio, sendo abusivo naquilo que a Bíblia tinha estabelecido. Porque não é que era proibido vender coisas no pátio do templo, era permitido. Porque as pessoas vinham de longe para sacrificar, elas tinham que comprar ali. O problema é que o pombinho que valia R$100 estava sendo vendido por R$1.500. E aí Jesus se indignou com isso. Ele não estava condenando a venda, porque a Torá aprovava a venda. Ele estava condenando o ganho excessivo e abusivo das pessoas. Mas já imaginou você chegando ali e você encontrando Jesus nessa circunstância? Ou outra, chegando lá, vamos ver o pregador ali, o cara é essa, né? Vamos lá, chegar lá, tá Jesus: raça de víboras, sepulcro caiado e tome pau. Esse aí o pregador. Então você ia ter uma interpretação errada. E eu estou lendo no livro que eu estou estudando, Fortalezas Mentais, o seminário que a gente está construindo. Vamos fazer agora pela primeira vez no Rio, o seminário. Eu cheguei no capítulo que eu não consegui sair desse capítulo sem ler mais de 10 vezes. Eu queria riscar e ler, não era isso. Onde o autor diz o seguinte: que a maioria das pessoas hoje no mundo estão sofrendo por interpretação. Ou seja, ela interpreta as ações das pessoas de acordo com as feridas que ela tem na alma. E muitas delas perdem o benefício da bênção. Porque tem pessoas que Deus colocou exclusivamente para abençoar você, e o diabo sabe disso. O diabo sabe que tem pessoas que, se cruzarem seu caminho, podem mudar seu destino para melhor. Então ele vai fazer você ter interpretações erradas em relação a essas pessoas. E ele diz: todas essas interpretações estão relacionadas ao que está dentro, não ao que está fora. A gente faz isso com muita facilidade. A gente consegue fazer associações e interpretações de coisas que a gente não gosta com pessoas que a gente não gosta. Tem gente que parece alguém que te fez mal e você nem conhece a pessoa que não está nem vendo, parece que foi. Ou o nome é igual. Eu já contei isso aqui, que eu tinha uma raiva de um determinado nome. Quando alguém falava: meu nome é fulano, eu já dizia: sangue de Jesus. Por quê? Porque minha alma era ferida, era o meu pior inimigo de infância, tinha aquele nome. Então todo mundo com aquele nome para mim era uma ameaça. Aí Deus me deu vários discípulos com aquele nome. Eu descobri que nem toda pessoa com aquele nome era igual àquele inimigo de infância. Mas a gente sofre muito isso, a gente sofre muito com isso, com interpretações. Fulano fez algo, fulano falou algo, e a gente interpretou da maneira que a gente quis, e sem esclarecer com a pessoa, a gente vai e faz uma afirmação para uma outra pessoa que não tem nada a ver, e diz assim: não gostei da maneira que Cíntia me tratou. Mas ela fez o quê? Sei lá, me olhou assim, cima abaixo, não falou nada. Sim, mas por que você não perguntou para ela? Então, pessoas que têm conduta dessa maneira, elas se tornam pessoas tóxicas, porque elas contaminam eles.
A postura delas gera falsidade, mentira, engano. Por isso a gente tem que ter transparência. E o que é transparência? Se você olhar para mim e eu perceber que teu olhar me fez entender alguma coisa que eu acredito que entendi, fique tranquilo que eu vou perguntar para você. Tá melhor você entender. Pergunto. E por que eu pergunto? Porque eu não quero ter interpretações erradas em relação à sua postura. Se você fizer algo que eu não entender, ou você deixar de fazer algo que eu queria que você fizesse, eu vou procurar você e vou te perguntar, por que aconteceu isso? Ou sempre, o que aconteceu para você não fazer isso? Por quê? Porque quando você começa a sofrer por interpretação, você se torna solitário. Porque você vai passar a acreditar que as pessoas só te amam quando elas concordam com você, que as pessoas só te amam quando elas te abraçam, que as pessoas só te amam quando elas riem para você, mas nem todo mundo gosta de ver sorrindo, não. A gente tem que entender que tem gente que não gosta de ver sorrindo. É cara fechada mesmo. Mas os brutos também amam. E aí a gente continua amando. Né? Eu me lembro quando eu falo esse negócio de cara fechada, eu lembro de uma experiência que eu tive na Avenida Paulista. Eu estava trabalhando, aí tinha um bêbado, o bêbado falou, ei, cá. Aí eu fui, quando eu cheguei assim, você sorrindo é na harmonia. Claro que eu não aguentei e ri, né? Yes! Eu nunca esqueci isso. Então assim, eu às vezes paro para olhar minhas fotos no celular e eu dou risada da minha cara feia. E assim, cara, eu sou muito velho, minha cara me amedronta, até eu. Esse cara parece que está vendo alguma coisa que só ele está vendo. Um demônio, alguma coisa. Meu Deus, que seriedade é essa? Eu fui ver minhas fotos e dou risada disso. Eu olho assim, meu Deus, quem mostra essa foto? Porque isso é um marginal. Isso é uma... Então a gente tem essa facilidade de fazer interpretações. O pastor está zangado. Eu te disse que eu estava zangado? Não, então não afirme algo que você não tenha certeza. Ou meu amor, hoje eu estou bravo. Ela te disse que eu estou bravo? Então, quando a gente começa a sofrer por interpretação, a gente começa a anular da nossa vida pessoas que o diabo sabe que precisam estar na nossa vida. Então, assim, várias pessoas, assim, né, e eu já passei por isso várias vezes, nessa questão das interpretações. E aí tem alguém que me conhecia e você está falando que você não conhece ele. Quando você conhece ele, você vai ver que não é nada que você está pensando. Só que isso é até tolerável para pessoas que não congregam comigo. Mas para você que congrega aqui, isso não é permitido. Porque você tem total liberdade de chegar para mim e falar tudo o que você está pensando. Mesmo que eu não concorde com você, fique tranquilo. Isso não significa que eu não amo você. Então, quando a gente começa, né, a sofrer por interpretação, a gente começa a interpretar posturas, ações. E sempre fazemos isso a partir da nossa ótica e das experiências e traumas que tivemos no passado. Então a gente diz, não gosto, não. E é aquela verdade, eu preciso estar aberto ao crescimento. Para estar aberto ao crescimento, eu vou ter um pastor de verdade, ele não é um pastor 100% agradável. Ele é alguém que não vai concordar. E assim, eu aprendi, né, com muita dificuldade a ouvir o que as pessoas pensam a meu respeito e ficar calado. Não tentar justificar. Porque eu descobri que a convivência justifica a postura, não as palavras. Então alguém pode dizer que você é duro, que você é ruim, que você é isso. Quando ele começa a conviver com você, ele vai vendo que na verdade as interpretações dele estão equivocadas. E por que eu estou falando isso aqui? Porque nós estamos entrando em um novo nível como igreja. Um nível onde eu quero que você tenha um relacionamento comigo, com a pastora Rosa e com qualquer pessoa da igreja, dos seus irmãos, de transparência. Onde a gente não permita que o diabo ganhe território no nosso meio. Amém? Então, o que você quiser falar comigo, você tem liberdade. Né? Tive a experiência essa semana de receber ele lá em casa, né? Para ter uma conversa desse nível que eu estou falando. E ela falou tudo que ela pensava quando ela conheceu a mim, quando ela conheceu a Rosa. Que não foi coisas legais que ela falou, mas foi as interpretações que ela tinha.
Aí eu perguntei para ela, e hoje? Não, hoje você é meu pai, você é minha mãe. Mas quando eu cheguei, eu achava isso, eu achava aquilo, eu achava isso, eu achava aquilo. Eu pensava isso, eu tive raiva disso, eu não gostei disso, coisa e tal. E a gente ouviu falar. Não tentamos argumentar por quê. Porque a gente sabia que aquelas interpretações eram falsas. Então, se é falso, eu não preciso provar. Eu tenho que ficar quieto e deixar o tempo provar. Mas o que ela fez essa semana é o que eu quero que qualquer um de vocês faça. Não caminhe conosco por interpretação, interpretando afetos, certo? Pastor, coisa e tal, em relação a nada. Pelo contrário, a gente sempre afirmou com muita clareza que a porta da nossa casa está aberta para vocês a hora que vocês quiserem. Então tem coisas que a gente não vai concordar mesmo, assim, não, você está pensando errado. E aí eu nunca vou te dar o meu ponto de vista, porque o meu ponto de vista é nulo, por mais correto que ele seja. Eu vou te dar o ponto de vista da palavra. E o ponto de vista da palavra, você precisa aceitar. Mesmo que você não goste. Porque eu aceito coisas na palavra que eu não gosto. Eu não vou dizer para você que eu amo tudo que está na palavra da maneira que está, não, que é mentira. Tem coisa que eu faço, se eu estou fazendo isso, porque é para fazer. Mas eu não gosto de fazer. Não porque seja ruim, mas porque maltrata a minha carne. E a gente não gosta de contrariar a nossa carne. A gente gosta de agradar a carne. Então eu não quero ninguém aqui sofrendo por interpretação. Ah, porque o pastor olhou para mim, porque o pastor olhou para mim. Pelo amor de Deus. E aí eu quero corrigir algumas coisas que já acontecem, por isso a gente está falando sobre isso, e que não devem mais acontecer. Amém? Amém. Nunca fale para qualquer outro discípulo da igreja o que você tem que falar para mim. Nem em relação a mim, nem em relação ao seu irmão. Se você tiver que falar para a Thaís, você vai falar para a Thaís. Se você tiver que falar para a Fabiana, você vai falar para a Fabiana. Se você tiver que falar para Geisa, você fala para a Renata, você vai falar para ele. Agora eu quero te ensinar algumas coisas importantes sobre falar o que se pensa. Primeira delas, não seja ofensivo. Existe uma diferença entre confronto e afronta. No confronto eu desaprovo as suas ações. Na afronta eu desaprovo você. Eu coloco você como a causa de tudo e eu não sou culpado de nada. Isso, não existe isso. Então, na afronta a gente ofende, no confronto a gente mostra o erro. E a Bíblia diz, se seu irmão fizer alguma coisa contra você, quando ele fizer, até ele. E diga, meu amado, isso que você fez, não gostei muito não que você fez não. Se ele não reconhecer o erro dele, não, você é quem? A gente tem que ter humildade. Porque nem todo ponto de vista que a pessoa tem sobre nós é exato. Mas as pessoas fazem leituras de posturas que a gente tem que às vezes nem a gente aprova. Então, se eu não estou dizendo que todo mundo que pensou que... Mas, gente, até eu olhando minha foto com cara feio eu acho estranho. Imagina outra pessoa que não me conhece. Então, tem uma certa lógica que a pessoa está falando. Eu não posso tomar isso como uma ofensa. Eu tenho que tomar isso como uma conversa. E dizer assim, não, meu amado, me perdoe. A intenção não foi essa. Eu não tive essa intenção. Aí você falou, o irmão não quer mudar. Não, pastor, repetiu a mesma atitude. Aí a Bíblia diz para você ir com mais alguém. Nesse caso, eu quero até acelerar o processo. Não vá com mais alguém, não. Me chame. Me coloque na jogada. Por quê? Porque tem coisas que Deus me deu e maneiras como Deus me formou que me dão facilidade de arrumar coisas que talvez você não tenha. Por isso, eu sou pastor. Então é preciso ter essa transparência, não fique falando, aconteceu alguma coisa na igreja que você não concordou, vai sempre acontecer, eu quero te desiludir, vai sempre acontecer alguma coisa que você não vai concordar. Agora não deixe que coisinhas assim lhe tirem da presença, porque, irmão, não existe nada 100% perfeito. Você comprou o carro do seu sonho, vai ter alguma coisa dele que você vai desaprovar. Você vai dizer, eu gosto de tudo desse carro, menos isso. Então você não vai encontrar nada, não existe relacionamento perfeito. Não existe casamento perfeito, não existe filho perfeito, não existe marido perfeito, não existe esposa perfeito, não existe pastor perfeito. E eu nunca passei essa ideia de perfeição para você. Se você criou essa ótica, se ferrou. Pode desconstruir. Porque assim como você é discípulo, eu também sou. E assim como tem coisas no seu caráter que estão sendo tratadas, no meu também tem.
Eu sei que a gente está acostumado a seguir pastores perfeitos, né? Aí quando você descobre a cagada que ele faz escondido, você deixa Jesus por causa dele. Então aqui está seguindo um homem de carne e osso, que falha como você falha, que como diz na Bahia, né? Desculpa a expressão, não está gravando aqui, eu vou usar o termo baiano da gente, se reta às vezes, mesmo. E aí aprendi a ficar calado nessas horas, porque quando eu falo pesado. Então tem coisas, né? Tem gente, quando você tiver que resolver um problema para mim, que eu disser para você assim, espera um pouco, espera porque é melhor para você. Eu estou falando espera um pouco é porque eu te amo. E eu sei que naquele momento você não está falando para ouvir o que eu quero te falar da maneira que eu vou te falar. Então assim, depois eu converso com você. É porque eu estou me preparando para não te machucar. Por quê? Porque eu sou muito forte no que eu digo. E eu me conheço. Então até lá em casa é assim. A pastora Rose já sabe, quando eu estou com raiva é melhor deixar ela quieto. Quando a gente casou, ela ficava provocando. Ficar se calado. Dizendo, meu amor de Deus, deixa quieto. Não, eu quero ouvir, porque você está ruim. Terminar de choro pro lado dela, porque quando eu falava. Então hoje é o seguinte, quando eu estou com raiva, que ela já percebe que eu estou com raiva, ela não mexe. Deixa passar. Por quê? Porque é desse irados. Mas que isso pode provocar ira da gente. Então, não provoque a ira de ninguém. Então tem coisas assim que já desde o princípio que eu falei assim, meu amado, não quero conversar contigo agora, não, você espera um pouquinho, vamos orar nessa situação, na hora certa eu te chamo para conversar. É porque eu queria dar tempo para o Espírito Santo me mostrar coisas que eu não estava vendo. E eu aprendi, não tome decisões movidas por emoção. As suas emoções não são confiáveis. Então se eu estou chateado contigo, eu não decido em relação a você. Se eu tiver, eu sondar meu coração e perceber que eu estou angustiado, chateado com você, por qualquer coisa, eu não tomo decisão em relação a você. Eu oro, até que a chateação passe. Quando passa a chateação, aí eu tenho mais clareza das coisas. Aí eu analiso todos os pontos de vista. Aí eu começo a pensar, começo a raciocinar. Por quê? Porque é uma das características mais difíceis do meu temperamento. E não sinto vergonha de falar isso. É que eu sou extremo no que eu faço. Então, como eu sou muito dado, eu cobro muito. Só que eu hoje já sei discernir que nem todo mundo pode me dar o que eu quero cobrar. Então eu fico na minha. E digo, vamos esperar um pouquinho para te conversar depois? Vamos orar? Vamos orar? Aí quando passa o momento, eu disse, vamos conversar. Mas eu quero que você entenda algumas verdades nessa manhã que são importantes para você, amém? Usar nos seus relacionamentos comigo e com outras pessoas da igreja. A diferença no trato, né? Não tem a ver com acepção, e sim com percepção da personalidade de cada um. Tem particularidades únicas. Então, isso aqui é algo que eu falei. Numa família de muitos filhos, os pais geralmente dizem assim, eu não sei onde foi que eu errei, eu criei tudo igual, eu aí. Então a gente tem uma história que diz assim, pastor tem que tratar todo mundo igual na igreja. Isso não é verdade, tá? Em termos de respeito e honra, isso tem que ser igual para todos. Eu não posso tratar Fabiano de uma maneira e Renato de outra, em termos de respeito. Porque eu disse que Fabiano é maior que o de Renato. Então, na casa de Fabiano eu vou, na casa de Renato eu não vou. Você nunca vai encontrar esse mesmo. Tranquilo. Então, o trato de respeito, de amor, ele deve ser igual. Se eu abraço Fabiano, tem que abraçar Renato. Não posso abraçar um e não abraçar o outro. Não, o trato no sentido de respeito, amor, tem que ser igual. Agora, o trato no sentido de discipular não pode ser igual. Por quê? Porque eu lá em casa tenho uma experiência assim, eu tenho 5 filhos. E tem um ou dois que eu digo uma vez só e eles respondem o que eu digo com muita rapidez. Tem outros que não. Então, eu sempre vou tratar você de acordo com 2 aspectos da sua vida. Primeiro, de acordo com a sua estrutura espiritual. Então, eu vou respeitar a sua estrutura espiritual. Eu não vou violentar você. Porque tem muitos pastores que são violentos. Eles violentam a estrutura espiritual da pessoa, cobrando delas algo que elas não têm condições espirituais de fazer. Eu não faço isso.
Então eu não vou exigir de você que você faça algo que eu sei, que eu não te preparei para fazer. Seria abusivo da minha parte como pastor fazer isso. Pegar linhas e simplesmente você vai pregar na igreja. Pastor, você vai pregar assim, acabou. Não, isso é abuso. Por quê? Porque eu não preparei ela para isso. Então jamais farei isso. Jamais vou exigir de você algo que seja acima daquilo que eu vejo na sua estrutura. Não vou. Por que não? Porque isso destrói o emocional da pessoa. Então tem gente que eu falo alto mesmo. Que eu tenho que falar alto. Porque se eu não falar alto, fala mais alto que eu. Lá em casa essa pessoa é Denise, né? Como ela é muito parecida comigo, ela é tão forte quanto eu. Então com ela eu não alivio. Eu pego mais pesado do que eu pego com o Dani, do que eu pego com o Damari, do que eu pego com o Davi, com a porque ela é eu, mulher. Então se eu vacilar, ela levanta a voz. Só que ela já percebeu quem é mais forte. Então a força não é usada com agressividade, é usada com postura. Então vai ter muita gente que na igreja que vai chegar, vai ser extremamente talentoso, capaz, mas capacidade não tem nada a ver com o chamado no ministério. Então eu vou chegar e dizer, não está na hora ainda, você não está pronto. Então tem pessoas que você vai ter que podar elas para que elas cresçam saudáveis. Porque se você der liberdade a ela, quando ela crescer, ela cresce todo mundo. Então eu vou tratar você sempre de acordo com a sua postura espiritual, o seu nível, e vou tratar você sempre de acordo com o seu temperamento. Por isso eu tive temperamento. Um dos ensinamentos mais poderosos que eu aprendi na minha vida foi temperamento. Então não adianta você cobrar do colega com a postura do sanguíneo, não vai dar certo. Nem você cobrar do fleumático com a postura de um colega. Tem gente que não sabe nem o que é isso, nem o que eu estou falando, né? Mas a Bíblia fala que a gente tem que respeitar essas duas pessoas. Quando você começa a estudar temperamentos, existem 4 temperamentos básicos: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Todos vocês aqui, inclusive eu, tem 2: um predominante e um influenciador. Eu sei quais são os meus 2. Meu predominante é o sanguíneo, o influenciador é o colérico. Tem gente que não sabe, então ela não entende como é que ela, por que ela faz o que faz. Então eu já sei. Então quando eu conheço uma pessoa, na conversa com ela, no mínimo uma semana eu já descubro qual é o temperamento dela. Então eu sempre vou tratar ela de acordo com o temperamento dela. Então eu sei que o sanguíneo é desorganizado, o sanguíneo não tem compromisso com o horário, que o sanguíneo leva as coisas na brincadeira, que o sanguíneo tem dificuldade de se arrepender. Eu sei tudo isso. Eu sei que o colérico é agressivo, que ele vai querer passar todo mundo para cima, todo mundo para fazer as coisas, que ele é líder, por natureza, ele nasceu líder, então ele vai querer liderar até eu, então eu vou deixar. Entendeu? Eu sei que o melancólico é depressivo, ele se culpa muito, ele se fecha, ele é uma caixinha de segredos. Então, com esse tipo de pessoa, eu vou tratar diferente. E eu sei que o fleumático não tem a iniciativa que eu espero dele. Então, eu não vou jamais cobrar e dizer assim, não, eu vou dar as tarefas certas para as pessoas certas. Então, vocês têm o privilégio de ter um pastor que consegue discernir isso. Mas o meu trato não significa que você seja melhor ou pior que outro. Não significa. Significa que eu conheço você, às vezes, melhor do que você. Por 2 coisas. Primeiro, porque eu tenho o Espírito Santo. E tem coisas da sua vida que eu sei que eu nunca te falei, porque o Espírito Santo que eu não falar. Tem gente aqui que tem coisas que Deus não falou assim a respeito, que eu só vou te falar na hora certa. Eu não vou te falar mais tempo, por quê? Porque o Espírito Santo, olha, cuide dele por causa disso, porque a fraqueza dele é isso. E na hora certa você fala. E na hora certa você diz, olha, tal ano, tal, Deus mostrou isso na sua vida, por isso que eu te trato assim. E aí eu não quero que você interprete esse trato com uma percepção errada. Não, o pastor é muito duro comigo, ele cobra demais de mim. Porque o relacionamento, ele aprofunda o conhecimento. Então assim, é muito mais fácil vocês virem aqui do que eu ir aí. Porque eu quero que vocês entendam que hoje a gente tem uma comunidade que tem quase 100 pessoas, não sei exatamente quantas pessoas a gente tem, até porque a gente não fica fazendo censo, mas vai chegar um dia que a gente vai ter uma comunidade aí de muita gente. E aí entra um outro aspecto que eu quero tratar com vocês, que é o aspecto distância.
Isso que eu vou falar agora se aplica em todos os relacionamentos que você tem, com seu pai, com sua mãe, com sua esposa. Um dos maiores ensinamentos que o Espírito Santo me deu, isso eu vou falar para você, eu não estudei em lugar nenhum, o que ele falou foi isso. É que distância não tem nada a ver com geografia. No dia que eu descobri isso, muita coisa se facilitou no meu coração. Distância não tem a ver com geografia, distância é uma condição emocional, é da alma. Você pode estar dormindo na mesma cama e estar distanciado quilômetros. Por isso, quando a gente sente que a pessoa está perto, a gente fala baixinho, amor, lindo, sei o quê. Fala baixinho, pô, né? Assim. Quando a gente está com raiva, a gente grita. O outro está pertinho, a gente fala alto. Eu quero! Não, eu estou aqui, faz baixo. Porque na alma a sensação de que a pessoa está longe. Então, distância não tem nada a ver com geografia. Distância é uma condição da alma. E um detalhe sobre distância: você é quem constrói a distância que você quer ter, ou a proximidade que você quer ter. Como eu falei, eu cheguei na igreja do apóstolo e disse: quero ser amigo dele, não quero ser só discipulado por ele, quero ser amigo dele. Hoje nós somos amigos. Então não existe distância entre eu e ele. Eu posso estar no Japão, eu sei que eu posso ligar a qualquer hora, eu sei que eu posso ir na casa dele a qualquer hora, porque nós estamos próximos, estamos perto, estamos conectados. Então, uma das primeiras estratégias do diabo para destruir um casamento, um relacionamento, é gerar uma distância na alma. Não quero que o fulano fique perto de mim, mas ninguém perto fisicamente, é perto emocionalmente. E essa é uma estratégia do inimigo. Então, a distância, quem cria somos nós. E aí a gente tem que ser pessoas inteligentes, porque a base do relacionamento no reino de Deus não é cobrança. Eu quero que você substitua a linguagem de cobrança pela linguagem certa. A base de relacionamento no reino de Deus, aprendemos isso com o próprio Deus, é doação. O versículo mais conhecido da Bíblia diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira, né, Gui? Quem mandou para mim aí, os aves? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então Deus nos ensina que a linguagem verdadeira do amor é doação. Então, quando você comprar o seu irmão, antes de cobrar, se doe. E se vai fazer uma cobrança, faça uma cobrança inteligente, não uma cobrança crítica. São bem diferentes. Tem uma semana que eu vejo Fabiana e eu disse: subiu, hein? Rapaz, é uma cobrança crítica. A cobrança inteligente é: rapaz, quanto tempo que eu não te vejo, mas que saudade. Eu estou falando a mesma coisa de maneira diferente. Eu estou dizendo para ele: não te vi mais, senti sua falta. Quando eu digo sumiu, eu estou colocando toda a responsabilidade do relacionamento sobre ele. Não existe nenhum relacionamento onde a responsabilidade não seja dupla. Se é relacionamento, a responsabilidade é dupla. É uma mão que vai e outra que vem. Você nunca mais me ligou e você também não tem telefone, não? E como eu não suporto esse tipo de comportamento, quando alguém fala: rapaz, nunca mais me ligou, eu pergunto: você perdeu meu número? Porque também você nunca mais me ligou. Mas a gente tem muito isso, né? Rapaz, sumiu da igreja, hein? Então, quando a gente liga para os irmãos que não vem para o culto, a gente fala assim: o que aconteceu que você não foi hoje? Sentimos sua falta. Então, quando a gente fala isso para a pessoa, e aí a gente só lembra do que é importante, já expliquei isso para vocês, a gente está mostrando que não tem distância. Porque às vezes quem distancia as pessoas de nós, somos nós. Com comentários como esse, né, que depreciam a imagem da pessoa ou a postura que ela tem. Estou dizendo que eu não faço isso. Quando eu percebo fazendo, eu corrijo imediatamente. Mas são cobranças inteligentes, né? Sentir sua falta no casamento, sentir sua falta em tal lugar. Sentir, eu estou dizendo que eu senti. Se eu senti, é porque você é importante para mim. Então, na igreja, a gente tem que aprender a usar essas linguagens e tem que ensinar isso para vocês sobre. Mas não pense que eu estou ensinando o que eu já sei. Eu estou ensinando o que eu aprendi, estou aprendendo que é assim. Então, essas posturas, elas devem ser corrigidas. Por quê? Porque a gente gosta de cobrar, mas não gosta de se dar. Ah, eu entrei na igreja e ninguém me abraçou. E você abraçou quantas pessoas quando você entrou na igreja? Se você entrar abraçando, irmão, você vai abraçar todo mundo.
Simples assim. A gente não pode esperar isso não, pastor, porque eu não gosto de abraço, está precisando de cura. A alma está precisando de cura. É claro, já expliquei isso aqui, né? Eu não abraço Lília e eu abraço Fabiano. Não faço isso. Quem me conhece sabe disso. Eu não abraço mulher, eu abraço homem. Geralmente abraço larga mulheres. Homem abraço diferente. Por quê? Não porque eu tenha nenhuma intenção, mas porque as pessoas interpretam, como eu falei para vocês, ações de uma maneira. A Bíblia diz que tudo é puro para os puros. Mas para o impuro nada é puro. Então eu vigio com as posturas, aí Paulo diz assim, em nada dando motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja censurado. Então eu procuro vigiar com isso. Mas eu não quero que você interprete ações, eu não quero que você viva cobrando, eu quero que você se doe. Sabe como é que começa a cura da nossa alma? Quando a gente aprende a se importar com as pessoas, ao invés de ficar cobrando que elas se importam com a gente. Quando você começa a se importar com pessoas, você vai fazer falta nos ambientes. Só vai fulano ver hoje, quando ele não vem é tão ruim. Por quê? Porque você é importante e a gente não sente falta daquilo que não é importante. E para a gente terminar, né? Jesus pergunta aos seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Né? E aí tem algumas desconstruções que eu quero fazer nessa manhã para a gente terminar. Amém? Primeiro, o que eu vou falar agora serve para mim, serve para você. Amém? Primeiro ponto, eu não quero ser Deus para ninguém. Eu não quero ser Deus para ninguém. Então não queira ser Deus. O que é querer ser Deus? É querer resolver tudo. Então vai chegar um momento que você vai me trazer uma situação que eu vou dizer para você, eu não posso ajudar isso não. Não posso é diferente de não quero, tá? Não posso é diferente de não quero. Se eu digo não quero, eu tenho uma razão, pode nem ter a ver com você, mas que te ofende. Mas se eu digo não posso, eu estou dizendo assim, olha, tem uma limitação aqui que me impede te ajudar nisso aqui. E o grande problema é, às vezes, a gente querer ser Deus para as pessoas. O que é querer ser Deus? A gente achar que tudo que vem para a gente tem que resolver. Você vai se sobrecarregar, você vai se frustrar, porque você vai ajudar pessoas que não merecem ser ajudadas. E Deus não mandou você ajudar elas. Uma das maiores estratégias de Satanás para roubar o nosso tempo é mandar a gente para a nossa vida, que Deus não quer que a gente se envolva com nada. Até os meus relacionamentos são selecionados em oração. Por isso os limites existem. Eu digo, Deus, eu posso ajudar essa pessoa até que nível? Aí diz até esse nível aqui. Mas não faça isso não. Então eu não quero ser Deus para ninguém. E você não pode tentar ser Deus para as pessoas, nem para a sua família, nem para o seu marido, nem para ninguém. O que é querer ser Deus? É achar que você pode resolver tudo. Você não pode. E você tem que ter humildade para dizer, eu não tenho condição de resolver isso. Porque se você não fizer isso, meu irmão, você vai colocar um ombro sobre uma fala sobre os seus ombros que Deus não mandou você colocar. Então eu não quero ser Deus para vocês. Eu reconheço as minhas limitações. Você está aberto para me pedir ajuda em qualquer nível, mas não significa que eu vou poder te ajudar sempre que você precisar. Mas lhe garanto que o que depender de mim, que estiver no meu nível de possibilidade, eu vou fazer. Agora, se ultrapassar o meu nível de possibilidade, eu não vou fazer. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu já vivi a experiência de querer ser Deus para as pessoas. Eu já vivi a experiência de muitas vezes tirar da boca dos meus filhos para socorrer pessoas que trabalhavam comigo no ministério. Eu não faço mais isso hoje. De maneira nenhuma. Eu já vivi a experiência de desagradar minha esposa para agradar pessoas. Não faço mais isso. Sabe por quê? Porque eu tenho ensinado, eu quero que você aprenda o que eu vou ensinar agora, né? Tem pessoas na sua vida que são passageiras. Importantes, mas passageiras. São pessoas importantes da sua vida, mas são passageiras. Talvez eu seja, se eu for hoje pedir para você assim, faça uma lista das pessoas mais importantes da sua vida hoje. Eu ficaria muito feliz se estivesse incluído nela. A pessoa mais importante da minha vida hoje é meu pastor. Se eu for fazer uma lista das pessoas mais importantes da minha vida hoje, meu pastor é o José Lito. Uma das pessoas mais importantes da minha vida é o pastor José Lito. Pastor Aneide. Uma das pessoas mais importantes da minha vida. O que significa importância? Importância e sucesso não são sinônimos.
A gente confunde pessoas de sucesso com pessoas importantes, mas as pessoas mais importantes da nossa vida não são pessoas de sucesso, são pessoas anônimas. Então, quem são as pessoas importantes da minha vida? São aquelas que elas somam na minha vida de maneira positiva. Elas são importantes. Mas nem toda pessoa importante na sua vida é permanente. Então, não queira eternizar o que Deus limitou. Por quê? Porque pessoas importantes sairão da sua vida. Mas tem pessoas que são permanentes na sua vida. Quem são as pessoas permanentes da minha vida? Eu não quero que ninguém se ofenda com o que eu vou falar agora, né? As pessoas importantes da minha vida é minha esposa e meus filhos. Elas são as pessoas mais importantes e permanentes da minha vida. Por quê? Porque eu amo todos vocês. Mas vocês podem ir embora por qualquer motivo que não seja justificado. Ou seja, por exemplo, agora eu estava fazendo um levantamento de todas as pessoas importantes que saíram da minha vida nesses 2 anos por motivos, por mais vários motivos. Teve gente que saiu por desonra, teve gente que saiu por ingratidão, teve gente que saiu porque não respeitou as escolhas que eu fiz, mas teve gente que saiu porque não pôde ficar e queria. E eu posso até citar nomes: Tatiana Mendes, Milena. Você entende isso? São pessoas que, se pudessem, estariam conosco, mas não podem, elas têm algumas limitações que não envolvem só elas. Jade. Você acha que Jade queria ir embora? Mas ela é uma pessoa importante, mas não é uma pessoa permanente. Então, o discípulo, por mais fiel que ele seja a você, eu estou falando para você, serve para mim, serve para você, né? Para você não querer segurar as pessoas quando Deus quer levá-las. Porque tem pessoas que Deus quer levar. E Deus quer levar não porque ela é ruim na sua vida, não porque ela não presta na sua vida, é porque Deus tem algo na vida dela que não envolve mais você. Sua etapa passou, simples assim. Vamos sofrer com isso? Claro, a gente sofre, né? Toda vez que muda de nível, eu aprendi isso. Mudou de nível, vai abandonar lugar, vai abandonar pessoas, vai abandonar um monte de coisa. Mudou de nível, vai mudar. Mas tem pessoas importantes na minha vida que elas têm caráter permanente, apesar de não serem permanentes. Elas têm caráter permanente. Como é que isso é significado? Mais ou menos assim: Daniela vai casar com o Diego, vamos dizer que o Senhor abre as portas, eles vão morar lá nos Estados Unidos. Tanto o Raio, quanto o Célio, quanto eu e o Rosa, sabemos que temos filhos lá. E que aquela casa a gente tem acesso a hora que a gente quiser, porque eles são nossos filhos. Eu não posso exigir o mesmo nível do discípulo, por mais avançado que ele seja comigo. Eu tenho que ter permissão dele. No nível que no filho, eu também preciso de permissão, a casa agora é dele. Mas vai haver uma facilidade muito maior com o filho do que com o discípulo. Querer cobrar esse nível de relacionamento de você é exigir de você algo que eu não estou disposto a te dar. Mas a gente se ilude desse nível, né? E a gente às vezes sofre porque a gente quer que as pessoas se deem no nível que a gente não está disposto a se dar. Então eu sempre vou cobrar para você o que eu estou disposto a te dar. Se você tem carro aqui, se eu te pedir emprestado o teu carro, pode saber que eu estou te pedindo porque você pode pegar o melhor que você quiser. E até quem não tem carro, a solução do carro lá, pode pegar lá, é nosso, é do rei. Foi Deus que deu, pode pegar lá. Por quê? Porque é o meu nível de entrega. Você nunca vai chegar para mim e dizer: pastor, está faltando aula na minha casa, eu pedir na minha carteira e dizer para você assim: Deus te abençoe, Deus aprovei, irmão, vamos orar. Nunca. Nunca. Agora, o que eu não faço mais hoje? Eu não tiro das pessoas importantes da minha vida para dar para pessoas, não tiro de pessoas permanentes da minha vida para dar a pessoas importantes, só porque elas são importantes. Porque eu já fiz isso, já feri meus filhos por causa de discípulos. Eu já feri minha esposa por causa de discípulos. Hoje eu não faço mais isso. De maneira nenhuma. Por quê? Porque os discípulos, por mais importantes que eles sejam, um dia eles podem ir embora. E o que eu estou ensinando aqui para você não é a não se apegar às pessoas, não amá-las. Amo de sofrer. Eu amo de sofrer. Eu sou sofredor no amor mesmo, assim, sabe? Quando acontece alguma coisa, eu sofro, mas o meu sofrimento ele não me oprime. Mas eu amo de sofrer. Eu não permito opressão, não permito minha alma ser oprimida por ninguém. Mas você ama de sofrer. De doer, de lembrar e doer. Eu amo de sofrer, mas eu não vou deixar com que
os relacionamentos percam o nível que Deus quer que eles tenham. Vocês estão entendendo isso? Ou está muito difícil o que eu estou falando? E o que eu estou te ensinando hoje aqui é para você equilibrar a sua alma. Para você não ficar sendo refém de ninguém. Porque um dos maiores problemas que existe, querido, sabe o que é? Dependência emocional. É você fazer a sua felicidade depender de como o outro te trata. Isso se aplica no casamento, na criação dos filhos. Não seja dependente emocional de ninguém. Não seja. Eu não sou. Te amo, você é meu amigo. No dia que você quiser ir embora, eu vou sofrer. Mas não vou ficar comigo. Vou continuar te amando, mas não sou dependente emocional. E um dos maiores vícios dos pastores da nossa geração é colocar as pessoas em duas zonas de dependência. Os pastores da nossa geração gostam de fazer isso, porque eles confundem muito o pastoreio. Eles gostam de colocar as pessoas dependentes emocionalmente deles e dependentes espiritualmente deles. Não é minha meta. A minha meta espiritual com você é te ensinar a se relacionar com Cristo. Aleluia. E ter um relacionamento tão profundo com Cristo que você cresça mais que eu. Essa é a minha meta como pastor. Não é você precisou de um milagre, você vem até mim, você tem acesso direto a ele. Eu vou te ensinar como fazer isso. Mas eu não quero colocar você refém. Você vai fazer uma viagem, se você for fazer uma viagem e eu não te abençoar, você não vai. Então tem coisas que precisam ser paramentadas dentro do relacionamento de pastoreio, discípulo, que são muito claras, mas que a gente não quer enxergar. Então eu não quero ser Deus para você, e não quero que você tenha que ser Deus para ninguém. Nem para os seus filhos, nem para o seu esposo, nem para ninguém. Você é humano, você tem limites, respeite seus limites. Porque se você não respeitar os seus limites, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer o bem para as pessoas e se sacrificar no nível que você não tem estrutura de suportar. Aí sabe o que vem depois disso? Depressão, angústia, arrependimentos desnecessários, porque você fez o que Deus não mandou você fazer. Então hoje a gente sabe colocar limites, dizer não posso não. Agora não. E agora não significa que eu não vou fazer, significa que não é hora. Todo pai inteligente faz isso. Imagine meu filho lá chegou e pai, eu quero um carro. Eu vou dar um carro para ele? Não vou dar. Eu amo ele, mas não vou dar um carro para ele. Ele não tem estrutura, não tem carteira de habitação, não tem nada. Mas isso não significa que eu não amo. Então o não também é a resposta de quem ama. Amém? Segundo, estou terminando. Não quero ser perfeito. E o pastor, senão eu posso ser até o pastor mais bonito do Brasil. Mas perfeito não. Não sou perfeito. Não me cobre nisso, não me cobre nesse nível de perfeição. Porque eu não sou perfeito. Eu não vou te cobrar nesse nível. Você não é perfeito. Você tem coisas que irritam a você mesmo. Eu tenho coisas que me irritam. Então eu não sou perfeito. Terceiro, não quero ser super espiritual. Meu pastor é o profeta ungido do vice-querubim. O cara é assim com Deus, ó. Não, eu tenho uma intimidade de ser com Deus. Tenho um relacionamento profundo com Ele. E busco revelar por isso. Todos os relacionamentos na minha vida, meu relacionamento com Deus, ele é o mais importante. E eu te garanto uma coisa: você também é um homem de Deus, um homem que ama Jesus. Com todas as forças, que faz tudo para viver, para agradar a Ele. É o seu pastor. Mas eu não sou super espiritual. Eu sou um homem igual a você. Os meus defeitos, os meus que conta piada, que dá risada, que brinca. E tem gente que gosta mais do meu lado humano do que do lado espiritual. É porque não chegou no nível. Vai chegar. Amém? Mas assim, eu tenho um lado humano. Quando eu viajo, eu faço questão de deixar isso claro para as pessoas. Eu não quero ficar no hotel, não, eu quero ficar na sua casa. Por que eu quero ficar na casa das pessoas? Porque eu quero que elas vejam o meu lado humano, não quero que elas admirem a unção apenas. Porque tem gente que é atraída pela unção, irmão. Aí quando acha o mais ungido, vai embora. Não é assim? Eu não estou correndo atrás de unção de ninguém. Meu negócio é com Jesus, amém? Amém. Então eu não quero ser um homem que faz você entender que eu sou um Deus para você. A expressão homem de Deus, ela está bem clara. É homem de Deus, não Deus homem. O único Deus homem foi Jesus. Então eu sou homem de Deus. Disso não tenha dúvida. Você não vai encontrar em mim nenhuma distorção em relação
amor a princípio, porque eu procuro viver primeiro para Deus e para aquilo que eu acredito em Deus. Então, nessa manhã, eu quero que você saia daqui entendendo quem é João Almeida, né? Esse cara que vocês aprenderam a amar, alguns de vocês que têm mais intimidade que outros, mas que você não se iluda em relação a mim. Eu sou um homem normal, como qualquer outra pessoa. E eu não quero que a gente construa uma comunidade fundamentada em mim, mas em Deus. Por quê? Porque os homens fáceis. Ou melhor é que eles sejam fáceis. Agora Jesus não, Jesus não é mais. Então eu quero que, se você está aqui hoje nessa comunidade, desde Cristo, você não esteja por minha causa. E quero falar para você como profeta, se você estiver aqui por minha causa, Deus vai te tirar daqui. E eu vou ficar bem embaixo quando Deus te tirar. Agora, se você estiver aqui por causa de Jesus, você é bem-vindo. Te garanto que eu vou te ensinar cada dia a amar mais Jesus, respeitar mais Jesus, se apegar mais a Jesus, ser amigo de Jesus. E essa é a minha meta como pastor. Então, se você está aqui por minha causa, estou te dando hoje liberdade para você escolher outro lugar. Mas se você está aqui por causa de Jesus, você não tem nada. E por que eu estou falando isso? Porque tudo que eu estou falando com você aqui, eu ouvi o Senhor falar comigo no jejum, na oração. Eu não quero construir a imagem de um super-homem, de um super-pastor. Eu sei os talentos que eu tenho. Eu não acredito que humildade é você se fazer menor, anulando o que Deus te deu, né? Eu sei as capacidades que eu tenho, eu sei as limitações que eu tenho. Humildade é você reconhecer suas capacidades e suas limitações. É você reconhecer que você tem uma capacidade de ser melhor que o outro, mas não usar isso para humilhar ele. Então eu sei qual é o nível da minha capacidade. Eu sei que Deus me deu. Eu sei que vocês gostam quando eu estou aqui prego, mais do que qualquer outro possível. Eu não vou me iludir e achar que não. Mas eu não quero que você torne isso um motivo para ficar. Por que não? Porque Deus quer isso. Amém? Amém. Então, eu encerro dizendo para vocês que meu objetivo como pastor nessa comunidade é fazer Jesus ser o elo de tudo em nós. Amém. Dos nossos relacionamentos, da nossa congregada, de tudo. Então, se tem uma estrela aqui, essa estrela é Jesus. Se tem alguém que tem que ser amado, reverenciado, idolatrado, tudo mais que você pensar de reverência tem que ser Jesus. Ninguém mais. Nem eu, nem outros, ninguém mais. E a gente desconstrói qualquer tipo de falso respeito, né? Porque tem pessoas que acham que o respeito está em você nos chamar de pastor. E não está nisso. Tem muita gente que nos chama de pastor, mas não é apacentado por nós. O respeito está na convivência e no relacionamento que a gente tem. Amém? Amém. Amo vocês. Quero me gastar, quero terminar com um versículo que é o versículo que faz parte da minha vida pastoral, que está em 1 Coríntios, capítulo 12. Perdão, 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios 12, versículo 15. Risca na tua Bíblia aí, deixa marcado esse versículo. Quando você ler, você vai encontrar aí, amém? Quando você chegar nesse versículo, você vai dizer assim: isso aqui é meu pastor. Aqui é meu pastor. 2 Coríntios 12, 15. Quero falar que o que eu estou dizendo aqui é verdade também em relação à minha esposa. 12, 15 diz assim: dessa forma, de boa vontade. De quê? De boa vontade. E por amor de vós, investirei tudo o que possuo e também me desgastarei pessoalmente em vosso favor. Algumas versões dizem assim: me gastarei e me deixarei gastar. Assim, visto que os amo tanto, serei menos amado por vós? Isso é Paulo falando para uma igreja que não queria ele como pastor. É diferente daqui, né? Mas aqui está Paulo falando para uma igreja que não queria ele como pastor. Queria outro, mas não queria ele. E esse não tem problema. O meu pastoreio não depende da resposta que vocês me dão. Meu pastoreio depende da disposição do meu coração. E no que depende do meu coração, eu estou disposto a me gastar por amor a vocês. Eu vou me gastar tanto, que vai chegar uma hora que vocês vão olhar assim e dizer assim: não tem como não amar esse cara. É isso que ele está dizendo para esse povo. É uma situação totalmente diferente da nossa, porque eu sei que vocês me amam, eu não tenho dúvida disso. Mas as palavras dele servem para aquilo que eu acredito que é o ministério pastoral. E aí eu quero deixar bem claro para vocês essa manhã
que no que depende da minha vida eu estou disposto a me gastar por amor a vocês. A gastar tudo que tenho, gastar tempo, gastar dinheiro, gastar o que for necessário, gastar saúde, gastar horas de sono, gastar o que for necessário por amor a vocês. Isso no meu coração já está decidido, independente do nível de resposta que você vai me dar. Eu não me iludo, tá bom? E eu quero que você faça o mesmo. Não estou fazendo porque você vai ficar aqui para sempre, porque você vai ser fiel a mim para sempre, não. Estou fazendo porque alguém já fez isso comigo. E essa é a maneira como eu conduzo meus relacionamentos. Jesus é a base de tudo que fazemos. Amém? Amém. Faça isso, você vai ver que sua alma vai ficar mais em paz. Você vai parar de se cobrar tanto. Por que eu faço isso? Ninguém faz por mim. Por que eu faço tanto? Ninguém me olha. Esquece isso. Amém? Nós queremos ter uma comunidade espiritual curada e liberta pelo sangue de Jesus. Fique de pé para gente orar. Aleluia. Glória a Deus. Pai, eu quero te agradecer porque podemos dizer Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sei que nesses dias de jejum o Teu Espírito tem falado tanto conosco e que tem coisas que a gente não gosta de ouvir, mas precisamos ouvir. Tem coisas que nós não gostamos de falar, mas precisamos falar. E eu quero te agradecer porque hoje Satanás perde território nessa comunidade. E nós não vamos conduzir os nossos relacionamentos com argumentos das trevas, Pai. Nenhum nível, nem no casamento, nem com os nossos filhos, nem com os nossos discípulos. Nós queremos trazer a Tua luz, a luz da Tua palavra em tudo que nós vamos fazer, para que Jesus seja glorificado em tudo que vamos fazer. Pai, que o Senhor possa criar elos fortes entre nós. Elos esses que possam fazer com que nossa postura e nossos relacionamentos se tornem testemunhos de cura para aqueles que se encontram feridos dentro da igreja. Nós, Senhor, não criamos a ilusão de que somos a igreja perfeita. Não somos. Mas no que depende de nós, Senhor, nós queremos Te agradar em tudo. Queremos glorificar o nome de Jesus em tudo que fizermos. E Te pedimos misericórdia. Nos ajude em nome de Jesus. Amém.